Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar aqui sobre sintomas. Vou falar de vários sintomas de ansiedade, tá? É um vídeo informativo para que você tenha consciência do que acontece com uma pessoa que tem ansiedade. De repente, você tem essa consciência já, Ricardo? Eu tenho diagnóstico de ansiedade, eu me sinto ansioso, ansiosa, mas tem pessoas que nem sabem que estão sofrendo com ansiedade. Eu mesmo, durante toda a minha adolescência, eu era um ansioso profissional, eu sofria demais, mas eu não fazia a mínima ideia que eu tinha ansiedade. Mas eu tinha os sintomas. E eu achava que aquilo era normal, quer dizer, normal ter uma vida meio que sofrida. Olha, então por isso você precisa ter esse cuidado, não apenas para você, de repente para cuidar de um filho, de uma filha, algum colega de trabalho sente ansiedade aí e você nem nota, a pessoa não nota, enfim. Consciência é muito importante, tá? Um sintoma, palpitações. Isso mesmo, ou batimentos cardíacos acelerados. Aí você escolhe, tá? O coração bate mais rápido para preparar o corpo para uma resposta aí de luta ou fuga, um possível perigo. Algo que provavelmente você está imaginando, imaginou tantas vezes que agora é normal. Você nem se dá conta que a sua imaginação está gerando em você essa palpitação, batimento cardíaco acelerado, para você lutar ou fugir. Fugir do quê? De uma coisa que você está pensando direto aí. Isso ocorre quando o corpo percebe uma ameaça, tá? Mesmo que ela não seja real. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Durante, sei lá, uma apresentação no trabalho, você pode sentir o seu coração disparado. Mesmo sem motivo aparente de perigo físico. Você está ali racional, não tem perigo, estou com meus dois colegas de trabalho aqui. Isso é racional, mas o emocional, que é mais poderoso, já já está com medo ali, já está imaginando coisas e fazendo você se sentir mal. Tá bom? Então, isso acontece com muitas pessoas, talvez aconteça com você. Respiração ofegante ou falta de ar. A respiração ela pode ficar curta e rápida devido ao aumento de atividade do sistema nervoso simpático, que prepara o corpo para a ação. Mais uma vez aí. Um exemplo, você sentir que está faltando ar, sei lá, durante uma crise de ansiedade ou antes de um exame importante. Quantas pessoas vão aí em hospital, clínicas, laboratório fazer um exame e começam a sentir falta de ar? Algumas pessoas sentem falta de ar dentro do elevador, simplesmente porque aquele elevador tem um pano, né? O elevador de serviço tem um pano. O simples fato da pessoa não se ver no espelho dá a impressão que o ambiente é menor. Se é menor, está faltando ar. Mas, na verdade, tem ar ali do mesmo jeito. Você vê como uma questão de cabeça ela é poderosa demais? Um outro sintoma de ansiedade aqui, tensão muscular. Estou sentindo o corpo rígido, estou sentindo o pescoço, a nuca rígida, está doendo aqui os meus ombros. A ansiedade faz com que os músculos fiquem tensos, especialmente no pescoço, nos ombros, na mandíbula, quando as pessoas rangem os dentes, acordado ou à noite, que é o famoso bruxismo. Um exemplo aqui, vai. Durante um período de estresse no trabalho, você pode notar dores no seu corpo, rigidez nos ombros, você nem percebe, que ficam constantemente tensionados, tá? Um outro sintoma aqui, transpiração excessiva. Isso mesmo, já viu aquelas pessoas que transpiram demais? Ficam com a camiseta molhada e tudo? O corpo produz suor como uma resposta ao estresse, ajudando a regular a temperatura corporal. Então você precisa ter certeza se você está com algum problema ali hormonal, algum outro motivo, ou se é estresse, você nem está se dando conta. Estresse e ansiedade são praticamente casados ali. Um exemplo aqui, uma situação social bem desconfortável, você perceber que as suas mãos ou o seu rosto começam a suar demais, excessivamente, mesmo sem você estar com calor em pleno frio. É isso que acontece. Outro sintoma, tontura, sensação de desmaio. Pois é, a respiração rápida, a hiperventilação pode e vai diminuir os níveis de dióxido de carbono no seu sangue, causando o quê? Tontura. Você vai ficar tonto, não tem como. Um exemplo, ao enfrentar uma situação estressante, como falar em público, por exemplo, você pode sentir uma leve tontura, ou uma sensação de fraqueza. Aí você fala, é que eu não comi direito, mas eu comi bem, isso e aquilo, e no final das contas não é nada disso. É pura ansiedade, já parou para pensar nisso?
Outro sintoma, dores no estômago, náuseas. Ansiedade pode afetar e afeta o sistema digestivo, causando desconforto abdominal. Você sente aquela dor desgramada, náuseas ou até problemas com síndrome do intestino irritável. Você já deve ter ouvido falar. Antes de uma entrevista de emprego, por exemplo, você pode sentir dor no estômago, náusea, mesmo sem ter comido algo que poderia te causar isso. É tudo coisa de cabeça. Nossa cabeça é muito poderosa. E aí, você já se identificou com algum sintoma? Você sente isso com frequência? Escreve aqui para mim embaixo. Inclusive, não acabou o vídeo não, calma, tem mais. Inclusive, se você quiser passar por um atendimento para aprender a ter controle da ansiedade, ou entrar para o meu grupo VIP, que é gratuito, onde eu coloco áudios para te ajudar, gratuito, a ter controle de ansiedade, na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp para você marcar atendimento se você precisar, tá bom? Ou entrar no meu grupo VIP gratuito para você receber informações, dicas, estratégias de como controlar, como ter alívio imediato da ansiedade. Um outro sintoma aqui interessante, você já deve ter ouvido falar, é a sensação de desrealização ou despersonalização. Olha o palavrão, hein? Desrealização ou despersonalização. Já ouviu falar? É muito interessante, pessoal. Há uma outra coisa que identifica quem está se sentindo ansioso, ansiosa, é isso que eu acabei de fazer, ó. Se você se irritou porque eu parei para dar um gole na água, significa que você se irrita fácil. Provavelmente a ansiedade tomou conta de você. Então, cuidado, fica a dica, tá bom? Olha aqui, a desrealização é a sensação de que o mundo todo ao seu redor não é real. Já sentiu isso? Enquanto a despersonalização, olha o palavrão, é a sensação de estar fora de si ou desconectado do próprio corpo. Então, desrealização, você tem a impressão que as coisas não são reais. Despersonalização é a sensação de estar fora de si, desconectado do próprio corpo. Um exemplo aí, deixa eu ver, é um ataque de pânico. Você pode se sentir como se estivesse observando a você mesmo de fora, por exemplo. Ou que o ambiente ao seu redor parece de mentira, irreal ou até distorcido. Irritabilidade. Acabei de falar, né, que eu bebi água, e se você se irritou, não estou fazendo isso para te irritar, não, estou com sede mesmo. Mas não é justo, né, você se irritar porque alguém tomou água. Não é justo você se irritar porque alguém está falando devagar. Não é justo você se irritar porque as pessoas não estão fazendo as coisas do seu tempo. E talvez você nem perceba, mas isso é um sintoma da ansiedade. A ansiedade pode deixar e vai deixar as pessoas muito mais propensas a se irritarem. Afinal de contas, o sistema nervoso está em alerta constante. Você, É como se a sua amígdala, que é uma partezinha que fica debaixo do seu cérebro, ela é responsável para disparar o alarme e avisar uma outra pecinha chamada hipotálamo que está correndo perigo, para você se preparar para dar porrada, lutar ou sair correndo, fugir. Mas do quê? De nada. Então a ansiedade, ela vai te deixar com mais irritação, com intolerância, porque o seu sistema nervoso está gritando, alerta, 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 perigo. Crianças que crescem num meio que tem muitas brigas, por exemplo, elas ficam irritadas. Elas começam a perder a paciência com os amiguinhos, porque ela fica no estado de alerta o tempo todo, e isso é muito prejudicial para ela. Em dias de maior estresse, por exemplo, pequenas frustrações como o trânsito ou alguns pequenos atrasos, sei lá, vão gerar reações desproporcionais de raiva ou irritação. Você não vê aí no trânsito quantas pessoas brigando por nada? Você não conhece a pessoa, você está vendo ela dentro do carro e ela buzina, ela xinga, taca o carro em cima, ela está irritada demais, ela já está vivendo um quadro ansioso, se bobear uma ansiedade crônica, e ela não faz ideia disso, essa pessoa precisa de ajuda. Ao invés de brigar com a pessoa, pense, pô, essa pessoa precisa de ajuda. Um outro sintoma, não é possível que você não vai se identificar com desses, né? Porque haja sintomas. Você não precisa ter todos, vou deixar claro. Se você tiver um, já é sinal de ansiedade. Dificuldade de concentração. Esse é campeão, hein? Ansiedade vai fazer com que o seu cérebro tenha dificuldade de focar, pois ele está constantemente monitorando possíveis ameaças. Como que você vai ler um livro? Fala para mim, tá? Você pega um livro aqui, por exemplo, ó, fala para mim.
Como que você vai ler um livro se você está o tempo todo focado em possíveis ameaças? É difícil, é complicado, você não vai ler mesmo. Então você vai ter dificuldade em focar, porque você está monitorando tudo, tudo é uma ameaça. Durante uma reunião, por exemplo, você pode achar difícil acompanhar o que está sendo dito. Afinal de contas, a sua mente continua se desviando para pensamentos ansiosos. O que vai acontecer? Tem que ficar de olho. A qualquer momento pode acontecer uma porcaria aí. Preocupação excessiva. Não estou falando para você não se ocupar, não se preocupar, mas preocupação excessiva é um outro sintoma. Pessoas ansiosas, elas tendem a pensar no pior cenário possível, mesmo em situações comuns que não está tendo grandes riscos. Por exemplo, aguardar uma ligação de um médico com resultados de um exame, sei lá, de rotina. Esses dias eu atendi 3 pessoas, 3 mulheres, com esse problema. Estavam desesperadas porque um médico ligou para elas para falar de um exame. Na cabeça delas, eu tô com tumor, tô com câncer, vou morrer. E não era nada disso. Elas pensavam nos piores cenários. E isso já acontece há muito tempo, é uma ansiedade crônica. Aguardar um médico a ligar por conta de um resultado. Isso pode ser um inferno. Talvez você passe por isso. A pessoa se preocupa excessivamente, pensando que tem algo muito grave de errado, mesmo sem sinais concretos. Percebe? Outro sintoma, medo irracional. Medo intenso e irracional. O medo causado pela ansiedade, geralmente, ele é muito desproporcional à ameaça real. E pode ser persistente. Ameaça real, está acontecendo uma coisa. Ansiedade, ai meu Deus, e se acontecer? Medo, ameaça real. Ai, quase bateram no meu carro, preciso tomar cuidado. Eu tremi de medo. Ótimo, porque isso vai te ajudar. Ansiedade, ai meu Deus, e se eu bater? E se eu, capotar? E se eu morrer? A pessoa começa a pensar em coisas absurdas, mas ela está imaginando. Isso é um problema, tá? Então o medo causado pela ansiedade, ele é muito desproporcional. É desproporcional demais à ameaça real. E o pior, ele é persistente. Como, por exemplo, medo de voar, medo de ficar num lugar lotado. Um exemplo, antes de pegar um avião, uma pessoa ela pode sentir um medo intenso, imaginando que o avião vai cair. Mesmo sabendo que é um meio de transporte seguro. Quantas pessoas aí sabem racionalmente que o avião é o transporte mais seguro, mas ela tem um medo irracional. E ela prefere fazer coisas que são até mais perigosas. Fica meio sem sentido. Inquietação, agitação é um outro sintoma. Sentir-se, sei lá, elétrico ou incapaz de relaxar. É comum com a ansiedade. Muitas vezes isso vem acompanhado de movimentos repetitivos, como balançar as pernas. Não tem aquelas pessoas que ficam balançando as pernas? Muitas vezes, ou mexer as mãos. Pode ver, quando você está pensando algo sobre o futuro também ansioso, você começa a mexer as mãos muitas vezes aí, tá? Um exemplo, aguardar, sei lá, uma resposta importante, isso faz com que você se sinta inquieto, andando de um lado para o outro, se mexendo constantemente, mexendo as mãos, falando demais. Outro sintoma, quase acabando, muitos sintomas, né? Distúrbio do sono. Isso mesmo, a ansiedade dificulta o relaxamento, leva à insônia, dificulta para adormecer ou para despertar durante a noite. Olha só, mesmo quando uma pessoa está fisicamente cansada, ela pode se deitar e ter dificuldade em desligar os pensamentos, resultando isso em horas de insônia ou acordar à noite sem saber por que acordou. Sensação, ou mais um sintoma, sensação de morte ou de perigo imediato durante uma crise de pânico que a pessoa tem, ansiedade leva ao pânico. A pessoa pode ter uma sensação esmagadora de que algo terrível está prestes a acontecer. Quantas pessoas correm para o hospital por conta disso? Exemplo, ao sentir uma dor no peito leve, alguém com ansiedade vai interpretar como um ataque cardíaco iminente, mesmo que seja apenas uma tensão muscular. Aí vai para o hospital, dá um trabalho lascado, usa medicamento, recebe medicamento, soro e tudo mais. E não é aquilo, aí volta para casa, passa. Ou passa no hospital e acredita que foi o hospital que ajudou, mas não, ia passar do mesmo jeito. Problemas digestivos frequentes. Ansiedade afeta diretamente o sistema digestivo, gente.
leva a desconfortos como diarreia, constipação e dor abdominal. Constipação, você não consegue fazer o número 2, fica 2, 3 dias sem ir ao banheiro. Diarreia, você sabe o que é, você faz até demais. Isso é um problema. Acontece uma coisa ou outra, ou diarreia ou constipação, tá bom? Em períodos de maior estresse no trabalho de uma pessoa, por exemplo, ela vai notar alterações frequentes no trânsito ali intestinal, como a própria diarreia antes de uma apresentação. Outro sintoma de ansiedade é evitar situações sociais. A ansiedade social, é conhecido, né, como ansiedade social, ela vai levar as pessoas a evitarem situações em que se sentem julgadas ou desconfortáveis. Você se sente? Quando tem uma situação social, uma festa, um encontro, uma reunião, um network, você se sente desconfortável? Você se sente julgado? Essas pessoas começam a evitar festas, reuniões ou até mesmo encontros casuais por meio de evitar, com desejo de evitar esse sofrimento, para não se sentir inadequado ou não se sentir criticado. Olha que coisa terrível. Aquela sensação de aperto no peito também é um outro sintoma. A ansiedade pode causar essa sensação física de aperto, é forte no peito, que muitas vezes é confundida com um problema cardíaco, como eu mencionei. Um exemplo, ao enfrentar uma situação estressante, como falar em público, a pessoa vai sentir o peito apertado, dificultando até para respirar normalmente. E uma coisa leva a outra. A ansiedade aumenta e vai ser um problema. Tremores ou sensações de mãos suadas. Aquela resposta de luta ou fuga vai causar tremores e vai causar suor nas mãos, mesmo em situações que não são ameaçadoras. Um exemplo disso, ao ser solicitado em falar numa reunião, as pessoas não suportam falar em público, né? Generalizando aqui. Então você vai falar numa reunião, suas mãos vão começar a suar e você vai sentir tremores sutis. E você não faz ideia do que é aquilo, é pura ansiedade. Dores de cabeça tensional. Tensão, dor de cabeça. A tensão causada pela ansiedade vai resultar em dores de cabeça frequentes, gente, que são mais comuns aí no final do dia, porque você vai somando, somando, somando. Como, por exemplo, após um dia estressante de trabalho, você pode sentir uma dor de cabeça que começa, sei lá, na parte aqui de trás da cabeça e vai até a testa. Fadiga constante, gente. Lidar com ansiedade diariamente vai te deixar exausto, cansado, sensação de cansaço, mesmo quando não houve grande esforço físico. Às vezes você está quebrado, arrebentado, esgotado, não sabe por quê. Mesmo após uma noite completa de sono, você acorda cansado, porque sua mente estava trabalhando intensamente durante a noite toda e você não se deu conta. Então, olha só, gente, esses sintomas eles podem variar bastante de intensidade, né, de força ou de frequência, dependendo de pessoa para pessoa. Mas são manifestações comuns da ansiedade. Então, toma cuidado. Sei que falei bastante coisa aqui, são muitos detalhes, eu dei uma pincelada nos, pelo menos, os sintomas que eu conheço e presencio bastante nos atendimentos, ajudando as pessoas aí a se libertarem da ansiedade crônica. De repente você tem ansiedade e não sabe, você está sofrendo, então você precisa cuidar, você precisa tratar. Tem várias maneiras para você tratar da ansiedade. Ansiedade você não acaba com ela. Ansiedade ela é importante. Ansiedade faz com que você se prepare. Você imagina algo sobre o futuro, você se prepara, você planeja. Vou fazer uma apresentação, eu me preparo, eu faço planejamento. Aí está sendo útil. Agora, tirar o meu sono, causar dores no corpo, causar uma diarreia, gente, aí é o fim da picada. Tá te atrapalhando e tá atrapalhando as pessoas à sua volta. Tá bom? Então pensa com carinho, analisa aí, assista este vídeo de novo. Se tiver alguma pergunta, faça aqui embaixo nos comentários. E lembre-se, se você precisar de um atendimento, tá? Tá aqui na descrição do vídeo o meu WhatsApp. Entre em contato para a gente agendar um atendimento. De repente, tem a necessidade. Agora, você também pode entrar no meu grupo gratuito, Ansiedade Nunca Mais, onde frequentemente eu coloco ali alguns áudios, tudo com evidência científica, te ensinando a controlar e ter alívio imediato da ansiedade. Combinado? Falei bastante, hein? Então, a gente se vê em breve. Lembre-se, aprenda, transforme. E fique muito, muito bem. Até mais, pessoal.